Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu agradeço a Deus por mais um vídeo, por mais uma chance, uma oportunidade do Senhor de poder estar aqui, né, compartilhando com vocês o meu testemunho, as experiências que eu tive com o Senhor. E eu estou muito grata e muito feliz hoje, porque quando a gente para, né, e olha para trás e vê tudo que Deus fez na nossa vida, a gente olha para trás somente para ver o que Deus fez na nossa vida. Como sua vida está hoje, como ela estava, né, há 10 anos atrás. Você vai perceber que o Senhor tem te guardado, te sustentado e que Ele tem sido fiel. E se muitas vezes a gente passa por um momento, uma dificuldade, você tem que entender que isso é algo passageiro, né? Que dias melhores virão, porque o nosso Deus ele é fiel. Né? Se você busca o Senhor e fala com Deus e ora, você pode ter certeza que Ele vai mudar a sua história, Ele vai virar o cativeiro e Ele vai fazer justiça. E hoje eu quero falar nesse vídeo de independência. Independência financeira, independência em todas as áreas, né, da nossa vida. Eu quero falar um pouco disso. De você ser uma pessoa independente, porque é muito difícil, muito humilhante, na verdade, quando a gente vive de favor, né? Então eu quero compartilhar com vocês um testemunho, né, daquilo que eu passei. Eu orei ao Senhor e pedi para Ele, né, algo para eu compartilhar e Ele me deu essa palavra, esse testemunho, né, de tudo que eu passei quando eu não tinha independência, né? Eu sempre estava ali na dependência de alguém, né? E a gente já nasce dependendo do pai e da mãe. E isso, com o passar dos anos, gera um desconforto, né? Quando você é adolescente, você já começa a pensar na sua independência financeira, né? Na sua independência até emocional, né? Então, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, eu sempre falo que vida sentimental está totalmente ligado ao financeiro e às demais áreas da nossa vida. E eu quero falar hoje do que Deus fez na minha vida através da minha oração pedindo ao Senhor independência, né? Então, desde os meus 19 anos, hoje eu tô com 41, né? Para quem não conhece, meu nome é Silvia, né? Meu esposo é Sérgio. A gente compartilha aqui nesse canal as nossas experiências com Deus. E desde os meus 20 anos, quando eu conheci Jesus, que eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a pedir isso para Deus, independência. E às vezes andando na rua ou dentro de casa, em qualquer lugar, que eu olhava para a minha situação financeira, eu orava e falava: Pai, me dá independência, Pai. E chegou momentos assim de eu estar tão revoltada, tão triste, tão chateada com a situação. E eu lembro que eu orava, eu falava: Pai, independência ou morte. Então, eu pedi muito isso para Deus, independência. Né? E eu vou compartilhar com vocês um testemunho, né, daquilo que eu passei na fase de depender das outras pessoas, né? Não que a gente não deva aceitar ajuda, não é isso que eu tô falando, viu? Eu tô falando de você depender de outras pessoas e isso te trazer um sentimento de falta de dignidade, sabe? Você falar: meu Deus, eu preciso ter dignidade. Então é isso que Deus quer falar, né? Da gente ser independente e Deus nos dá essa dignidade. E eu vou compartilhar com vocês, mas antes eu vou deixar um versículo que faz parte desse testemunho, né? Lá em João 14, o Senhor disse assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus disse isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou te preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Então a gente deve saber que a palavra de Deus, gente, é uma espada de dois gumes, né? A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Então ela fala de várias formas, né, ao nosso coração. E eu quero deixar para vocês hoje um testemunho, né, do que eu passei, onde eu vim morar sozinha, né, numa cidade distante da minha família, da minha parentela. E eu acabei sozinha, né, com duas crianças, né, com duas filhas, sem o amparo de ninguém, né? O pai delas me deixou, foi embora, graças a Deus, né? Porque era muito difícil a convivência. A gente não era casada e eu vivia debaixo de maldição. Estava desviada,
É um processo, né, que eu passei. Então, nessa fase em que eu fiquei sozinha com as meninas, eu comecei a depender muito das pessoas, depender de vizinhos. Aí, por eu ser tão humilhada por depender de vizinhos, tipo, ai, me dá um copo de arroz, me dá um copo de feijão, amanhã eu te pago, amanhã eu te devolvo, aquela coisa que a gente que é brasileiro sabe, né? Quem já passou sabe o que eu tô falando. Então, o meu testemunho e esse canal é dirigido para aquelas pessoas que esperam no Senhor, em todos os sentidos da tua vida. Né? Agora, se você acha que você é autossuficiente, não precisa ter uma experiência com Deus para contar, né, uma vitória, aí é um outro chamado, uma outra história, né? Você não vai compreender o que eu vou falar. Mas respeito também. Amém? Mas eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. Totalmente, gente. Eu não consigo fazer nada, nada sem Deus, sabe? Tudo que eu aprendi isso, né? Porque ele falou comigo, sem mim nada podeis fazer. Tá na palavra isso. Então eu aprendi isso, a ser totalmente dependente. E antes eu tentei lutar também, né? Na força do braço e aquela coisa, aquela batalha diária que todo brasileiro tem. E às vezes a gente esquece de colocar o Senhor na frente e ali você padece. Essa é a verdade. Então, eu dependia muito de vizinhos, né, de terceiros, disso, daquilo, minha família distante, sem poder me ajudar também. E chegou uma hora da minha vida que eu me revoltei, né? Eu falei, eu não vou mais depender de ninguém. A partir de hoje, eu vou conseguir tudo que eu preciso através da minha condição, através de mim, do meu eu. E foi aí que eu comecei a sair, né, com outras pessoas e ter relacionamentos, né, por interesse, por necessidade. Não era nem por interesse, na verdade, era por necessidade mesmo, né, de sustentar minhas filhas, de manter um aluguel, a água, a luz, aquilo que a gente sabe, né, que a gente precisa para sobreviver. Então, e eu sempre fiz essa oração. 20 anos orando, 15 anos orando e falando, pai, independência, pai, eu preciso de independência, me dá independência. E eu percebi uma melhora muito grande na minha vida. Então, se você vive aí nos fundos da casa de alguém, sabe? Se você paga aluguel, eu pago até hoje, mas é diferente. Debaixo de uma unção, agora é diferente. Ou você teve um filho, se casou, não deu certo o seu casamento, você teve que voltar para a casa dos seus pais, o que é muito difícil, porque nunca mais é a mesma coisa do que era antes da gente sair de casa, né? Ou se você depende mesmo, né? Da sua mãe, do seu pai, da sua sogra, ou até mesmo passa pelo que eu passei, de pedir as coisas emprestadas, né, para vizinhos. Então eu decidi lutar na força do braço, né? E na verdade eu fui me prostituir. Essa é a verdade. E até então tudo corria bem. Deus permitiu eu seguir a minha vida da forma que eu queria, porque Deus ele permite também. Quando você erra, Deus permite você errar ali e deixa para você ver e você aprender que não dá. Sem Jesus, nada podemos fazer, nada, nada. E aconteceu que tudo que eu tinha conquistado ali, na força do braço, né, vamos dizer assim, eu perdi tudo. Perdi tudo em 3 meses. Em 7 anos eu conquistei uma vida legal até, mas em 3 meses eu perdi tudo. Eu conquistei a minha independência na força do braço, sem a ajuda do Senhor. Só que Deus tinha um chamado na minha vida, né? Ele tinha um chamado e tinha um propósito. E em 3 meses ele tirou tudo que eu tinha conquistado e ele falou para mim, ele falou, filha, sem mim nada podeis fazer. Então eu tinha construído o meu castelo de areia, né? Aí eu fui morar de favor. E quando eu fui morar de favor, coisa que eu nunca tinha passado, gente, foi um misto de sentimentos, de humilhação com gratidão. Então era uma gratidão enorme, enorme que eu tinha por aquela pessoa que estava me ajudando, né? Eu morando ali de favor dentro da casa dessa pessoa com as minhas filhas. E eu tinha uma gratidão enorme por essa pessoa. Foi logo que eu me reconciliei com Jesus. Eu fui morar de favor. E ao mesmo tempo, aquela sensação de humilhação por você não poder ter uma casa para morar. Isso é uma falta de dignidade muito grande. Você fala, meu Deus, eu não tenho onde morar. Agora eu não tenho nenhum teto para morar. E Deus permitiu eu passar por aquilo. E eu comecei a frequentar uma igrejinha
E um certo dia nessa igrejinha, no final do culto, a pastora ficou bem constrangida, sabe? Ela ficou tímida, ela falou, ai gente, Deus tá mandando eu falar algo. E na igrejinha só tinha eu e uma senhora. E eu tava bem vestida, né? Não tava com cara de mendiga nem nada. Então ela ficou muito constrangida. E ela falou assim, Deus tá mandando eu falar algo aqui, mas não tô entendendo nada, mas eu vou falar. E ela falou essa palavra. Ela falou assim, ó, Deus tá me dizendo aqui que tem alguém que não tem onde morar. Você não tem lugar certo para você morar. Você tá sem casa. E Deus manda eu te dizer, na casa do meu pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, eu vou te preparar lugar, assim diz o Senhor. Nossa, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, não tô acreditando, pai. Que o Senhor falou isso comigo e eu tô morando de favor. E eu cheguei nela e falei, pastora, pode ficar em paz que essa pessoa sou eu. É Deus mesmo que tá te usando. E ela falou, então Deus manda eu te falar que Deus vai te preparar lugar. Ele vai te preparar uma casa para morar. E Deus foi fiel. Deus foi fiel e me tirou desse lugar que eu morava de favor e me colocou numa casinha para morar. Só que Deus ele vai te provar, gente. Quando você pede para Deus independência, ele vai te dar. Tudo que a gente pede para o nosso Deus, ele vai fazer, ele vai nos dar. Mas ele vai te provar primeiro. Né? E Deus me tirou daquele lugar que eu morava de favor e preparou assim uma casinha para eu morar com as minhas filhas. Eu fiquei muito feliz. Porque foi assim algo que eu almejei naquele momento, né, tão difícil da minha vida. Então, Deus preparou sim algo que eu queria e eu fui morar nessa casinha. Porém, ali chegou a hora da prova, né? Chegou a hora de Deus me provar ali. E eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar em salão e cortar cabelo, né? Fazer o meu trabalho, exercer o dom que Deus me deu aqui na terra. E comecei a pagar o aluguel, comecei a me sustentar com as minhas filhas, vivendo do maná, porque era deserto que eu estava passando, era a prova. E Deus tinha falado para mim, não se turbe o vosso coração, tenha paz que eu vou te preparar um lugar. De fato, ele preparou, enfatizando algo, que eu não tinha condição nenhuma de alugar uma casa. Vocês sabem que para alugar uma casa tem burocracia, né? Muito difícil, mas eu tinha o nome sujo. Eu fui vítima de estelionato. Compraram um carro no meu nome e meu nome estava sujo por causa disso. E eu consegui alugar a casa no boca a boca. Mas o que aconteceu? Ali chegou a prova do Senhor. Eu pensei assim, eu falei, agora eu estou em paz, aluguei essa casinha, o aluguel de 2 anos e meio, contrato, então vou ter tempo para respirar e aí ver o que vai ser da minha vida depois disso. Só que aconteceu algo que me surpreendeu ali. Porque eu pensei assim, Deus preparou essa porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né? Mas aconteceu um belo dia que o dono dessa casinha, ele começou a observar a minha vida, esse cara, e ver que eu era sozinha com 2 filhas, né? E, tipo assim, ele achou que eu devia aceitar a ajuda dele, né? E era algo que eu vivia no passado, né? De aceitar ajuda, que não era de Deus, ajuda de homens, né? Não do Senhor. E esse homem foi na minha porta um dia e ele falou assim pra mim, eu vou te ajudar. Eu sei que você precisa de ajuda. E de fato eu precisava mesmo. Ele falou, eu sei que você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Mas eu vou comprar uma pizza pra gente comer agora e você passa a noite comigo. E quando ele falou isso, era uma proposta indecente. E na hora, pra quem tava passando as dificuldades que eu tava, e se eu não fosse ali uma serva do Deus vivo, eu ia ficar ali pensando sobre isso, falando, meu Deus, agora é o momento certo, né? Deu aí ter um fôlego, um descanso, né? E não precisar pagar aluguel. Mas eu sabia que Deus estava ali me provando, né? Através dessa situação. E eu rejeitei aquela proposta daquele homem. Eu falei, não, senhor, obrigada. Mas eu não preciso da sua ajuda e não quero sua ajuda. Gente, esse homem ficou muito irado, muito irado. E ainda eu cheguei a pensar, eu falei, meu Deus, será que ele vai querer me tirar daqui? E eu não tenho pra onde ir. Não deu outra, né? Aí chegou o dia de eu pagar o aluguel, que eu fui pagar o aluguel, a imobiliária falou, né? Apesar de ser no boca a boca o aluguel, tava na imobiliária, né? Aí a imobiliária falou pra mim, falou assim, ó, o dono pediu a casa, ele quer que você desocupa a casa. E ali eu morri, né? Falei, meu Deus, e agora, pai? Todo o processo de novo de humilhação, de não ter pra onde ir, o nome sujo, porque eu fui vítima de estelionato, e o banco entendeu que eu comprei um carro e eu não tinha como pagar. E eu estava na dependência ali mais uma vez de Deus, e passando pela prova de fogo.
Porque o que eu vivia antes foi o que Deus me propôs ali através da vida daquele homem para me provar, né? Para saber o que estava no meu coração. E eu pensei, eu falei, mas essa porta foi Deus que abriu, então esse homem não pode fechar. Só que o tempo foi passando, gente, a humilhação, a perseguição foi aumentando, aumentando. E esse homem me humilhava, ele me perseguia, ele falava, desocupa a minha casa. Eu preciso da casa, eu quero reformar a minha casa. Você não tem condição de se virar sozinho, então desocupa a minha casa. Em outras palavras, esse homem me dizia isso. E eu fiquei firme ali. E ele saiu me difamando, ai, foi uma loucura. E eu fiquei firme ali, eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim, porque agora eu dependo mais ainda do Senhor. E um dia eu acordei pela manhã e falei em meu coração, falei, eu vou procurar uma casa para alugar. E quando eu pensei isso, comecei a trocar de roupa, o Espírito Santo bradou no meu coração e ele falou assim, você não vai. E eu comecei ali a discutir com Deus, falei, não pai, eu vou procurar uma casa para alugar, eu não aguento mais tanta humilhação, essa perseguição. E o Espírito Santo falou assim, você pode ir, se você for, você vai achar um lugar bem longe daqui. Agora, se você ficar, eu vou te preparar um lugar. E aquilo me impactou, sabe? Porque a gente tem que discernir a voz de Deus. Ainda eu vou gravar um vídeo falando como eu escuto a voz do Senhor, porque isso é muito importante, gente. E é uma coisa muito séria, porque você pode confundir, não discernir quem é Deus falando e quem não é. E aquilo lá eu confiei, de olhos fechados no Senhor. Falei, amém, Deus, eu creio, Pai. Então eu não vou procurar casa nenhuma. Deus falou para mim assim, vai orar, apenas ore. E eu comecei a orar para Deus preparar lugar para mim. E ele fala, né, não se turbe o vosso coração. Então esse vídeo é para você que está aí agoniado, se sentindo humilhado e falando, pai, eu não tenho nem lugar para morar, pai. Meu casamento deu errado, agora eu fiquei com os meus filhos sem ter para onde ir, vivendo de favor na dependência de pessoas, sendo humilhado, né? Então é muito difícil essa fase. Ou então você aí já é um jovem solteiro ainda que você sente que chegou o momento de você sair da aba dos pais e você não consegue ver saída, né? Você não consegue ver, você olha e fala, não, mas para fazer tudo isso eu tinha que ter recurso e dinheiro, eu não tenho nada. Então eu não tinha nada, a não ser 2 filhas. Eu não tinha salário, eu não tinha pensão de marido, de ex-marido, eu não tinha nada, nada, nada. Apenas uma profissão que Deus entregou nas minhas mãos. Deus me emprestou um dom de cortar cabelo, né, e de ser cabeleireira, mas isso não era o suficiente, né, para eu romper na minha vida financeira. E eu clamando independência, pai. E eu falava, porque Deus gosta de gente que tem atitude, viu, gente? Na fé, na oração. E eu sabia que Deus se agradava da minha oração. E eu falava, pai, independência ou morte, porque eu não vou morrer dependendo e sendo humilhada, Senhor. É muito ruim, gente, viver na dependência de outras pessoas quando você sabe que você já era para ter rompido e já está seguindo o seu próprio caminho, andando com as suas pernas. É disso que eu estou falando, entendeu? Não de você aceitar uma ajuda, porque tem momentos que a gente precisa sim de ajuda. É diferente, né? De você viver na dependência, né? Na humilhação, mendigando. Isso é muito ruim. E aquele homem me perseguindo e ele observando a minha vida para ver se eu ia voltar para o lugar de onde eu tinha vindo para morar, na casa dele, que era uma periferia, onde eu tinha ficado 20 dias morando, que era o meu deserto, o tratamento de Deus comigo. E não pelo fato também de ser periferia, olha aí o discernimento de Deus, mas lá tinha sido o deserto que Deus me chamou. E eu fiquei em oração, até que Deus estava ali na prova comigo e uma pessoa entrou na minha casa e falou, menina, você é louca, você não vai procurar casa para morar? Você sabia que você pode ser despejada daqui? Porque o contrato está vencendo e esse homem não quer você aqui, ele pode te despejar a qualquer momento. E o inimigo sabe como ele põe pânico na gente, né? Ele sabe trabalhar, ele sabe falar, ele é super inteligente. E aquilo meu coração disparou. Eu falei, pai, não me deixe envergonhada, Deus, e nem confundida. O Senhor mandou somente orar. Somente orar. E essa pessoa falou isso e veio como uma seta, uma flecha no meu coração para me desanimar e trazer desespero. Mas eu preferi confiar em Deus e falei, não, pai, eu não vou sair daqui, não vou procurar casa, porque essa é a escola que o Senhor me colocou, esse deserto para me provar e para esse homem me perseguir, justamente com aquilo que eu abandonei, que era relacionamento por causa de dinheiro. E era o que ele queria e o que eu rejeitei. Resumindo, né? Quando foi um dia, eu fui numa igreja e falei, pastor, tem como o senhor orar na minha casa?
eu queria que o senhor fosse lá na minha casa fazer uma oração, ungir minha casa. O pastor falou, amém, filha, eu vou lá. E esse homem de Deus, ele entrou na minha casa, nessa casinha, né, que eu tava para ser despejada dali. E ele falou assim, filha, eu vejo uma mulher entrando aqui dentro e essa mulher vai te ajudar. Falei, amém. E isso passou mais um ano. E esse homem me perseguindo, perseguindo, e pessoas também, junto com ele, me perseguiam. Falando, menina, você é louca, eu não vejo você agindo. Você tem que agir, você tem que ter atitude, você tem que procurar casa para alugar. Mas olha a palavra de Deus, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar para você. E Jesus falou, ele falou assim, aonde eu estiver, você vai estar também. Em outras palavras, não é você que vai procurar um lugar, é Jesus que vai te pôr nos lugares. Você tem que entender isso, que sem Deus a gente não pode fazer nada. Nada, nada, nada. E se você conseguir, na força do braço, você pode ter certeza que você vai estar construindo um castelo de areia. Castelo de areia. Vai dar errado, não vai prosperar. É a verdade, gente, é a realidade. E aí se passou um tempo, entrou uma mulher para arrumar o cabelo comigo. Deus fala, né, que ele quebra o coração de pedra. E essa mulher era uma pessoa muito rígida com tudo na vida. Diretora de escola, muito correta, muito razão, totalmente razão. E essa mulher entrou na minha casa para arrumar o cabelo comigo. E eu não sabia nem que ela tinha casa para alugar, não sabia nada da vida dela. E ela era a pessoa que Deus tinha usado o pastor para falar. E ela olhou para mim, ela achou graça em mim. Ela falou assim, você paga aluguel aqui? Eu falei, sim. E ela falou assim pra mim, ela falou assim, eu falei, mas eu tô pra sair daqui porque o homem pediu a casa e esse homem tá me perseguindo porque ele queria ter um caso comigo. Eu não quis, eu neguei. E essa mulher falou assim, mas eu vou te ajudar. Olha o socorro de Deus aí, gente. Eu não fui buscar ajuda, aí eu fiquei dentro da minha casa orando. E essa mulher entrou dentro da minha casa, ela falou, eu vou te ajudar. Eu tenho casas de aluguel, eu vou arrumar uma casa para você morar. Falei, não, mas eu tenho nome sujo. E ela não respondeu nada no momento, ficou calada. E aí passou mais um tempo, ela falou, tô reformando minha casa, quando terminar eu vou te ajudar. E a perseguição ferrenha desse homem, me humilhando, me difamando, inventou coisas da minha vida que nem convém falar. Difamação mesmo. E eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. Até que foi um dia, eu tava dentro da minha casinha lá, né? Esperando no Senhor, com paciência. E essa mulher me ligou. E ela falou pra mim assim, ó, a minha casa tá pronta. Se você quer morar lá, você vai lá e vê a casa e vê se você gosta. Falei, minha senhora, eu não tenho que escolher se eu gosto ou não. O que a senhora me abençoar, eu vou aceitar, porque é de Deus. Resumindo, gente, ela entregou a chave da casa na minha mão para eu morar. A casa dela para eu morar, né? Casas de aluguel que ela tem. E ela entregou a chave na minha mão. Eu não saí de dentro de casa. Eu não precisei andar um quarteirão. Eu não precisei olhar para a placa de aluga-se. Quando eu olhava para a placa de aluga-se, o Espírito Santo falava, filha, pode parar. Eu vou te preparar lugar. E Deus cuidou de mim e cuida até hoje. E como eu disse, né, que eu orava ao Senhor independência, Pai, independência ou morte. Ali Deus foi me limpando, sabe? Deus foi limpando a minha vida e tirando tudo aquilo que eu escorava, sabe? Tudo aquilo que eu precisava de ajuda humana, vamos falar assim, né? Que não agradava ao Senhor, que trazia humilhação, falta de dignidade para minha vida. E eu mudei daquele lugar, vim para o lugar onde Deus preparou, um lugar bem melhor, tanto de ponto comercial como de moradia, né? Porque Deus trabalha também, gente, não é com espaço, com tamanho e casa própria não, viu? Eu conheço gente que senta na minha cadeira para cortar cabelo, que tem casa própria, tem tudo, tem viagens e a pessoa tá destruída, destruída financeiramente mesmo, espiritualmente então nem se fala. Então, aí eu encontrei o lugar de paz, o lugar que Deus preparou. E essa mulher falou assim pra mim, ela falou, você só vai sair daí pra sua casa própria. E quando Deus colocou essa pessoa, essa mulher na minha frente, uma pessoa de bom senso, sabe? Uma pessoa de equilíbrio, que tem senso de justiça. E alguém chegou nela e falou assim, quando que a Silvia vai mudar de lá? Porque eu tenho interesse naquele ponto comercial. E ela me contou isso, a dona da casa. Ela falou assim, a Silvia não vai mudar de lá enquanto ela não quiser. Porque eu aluguei para ela por tempo indeterminado.
Ela só vai sair de lá quando ela quiser. E foi no boca a boca também. E quando eu cheguei na imobiliária para pegar a chave da casa que eu moro, o rapaz que trabalha lá, eu falei, ó, os documentos tá aqui. Ele falou, não, não, moça, guarda seu RG, guarda tudo. Eu não posso pegar seu RG. E ele falou assim pra mim, ele falou, não sei o grau de intimidade que você tem com essa mulher, mas a chave tá aqui. Aí o cara me mediu de cima e embaixo assim e falou isso. E eu pensei, eu falei, mas o grau de intimidade que eu tenho não é com ela, é com Deus vivo. Ele preparou o lugar pra mim. E hoje eu tenho independência, tanto financeira, quanto emocional, quanto de dignidade também. Porque foi um processo, sabe? De Deus tirar tudo e começar a restituir novamente tudo na minha vida. E o que eu quero falar para você? Esse testemunho é simples, parece simples, mas quem passa dependência na vida financeira, você que depende de outras pessoas, até para, às vezes, precisar de um copo de arroz, é muito doído isso, dói na alma. É uma falta de dignidade muito grande. Ainda que Deus prepare pessoas para te ajudar, mas Deus ele tem algo maior, melhor preparado. Ele tem algo bem maior para a gente preparado. Dele enviar pessoas na tua porta e falar, não, eu quero te ajudar. E você não precisar se arrastar e pedir ajuda para o homem. Porque o nosso socorro vem de Deus, gente, não vem do homem. Jesus fala, ele fala, filha, sem mim nada podeis fazer. Né? Não se turbe o vosso coração, eu vou te preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, se você está assim hoje com o coração angustiado, se você fala, meu Deus, parece que não tem morada certa para mim, é humilhação, é mudança constante. Eu moro na casa do pai e da mãe, mas eu vivo isso sempre sendo tacado na minha cara, sempre eu sendo humilhada por isso ou por aquilo. Deus manda eu te dizer, não se turbe o vosso coração, porque Ele tem lugar preparado para você. Mas você busque ao Senhor. Você peça para Ele, porque Ele fala, todo aquele que pede, recebe. Pede para Deus independência, porque hoje eu vivo numa vida de independência, tanto financeira, e eu tenho dignidade como emocional, porque às vezes a pessoa pode até te ajudar, mas ela depois vai cobrar, né? Ela vai tacar na sua cara, ela quer roubar a glória do Senhor. Então Deus não vai permitir isso nunca mais acontecer na tua vida. E essa mulher que me ajudou, ela nunca tacou isso na minha cara. Então, quando aquele homem me chamou para ser amante, Deus estava ali me provando no deserto para me dar essa independência que eu tenho hoje. Né? De entrar pessoas no meu ambiente e falar, nossa, mas eu queria isso. Eu queria apenas isso, um trabalho. Um trabalho para eu não precisar do meu marido tacando na minha cara e nem pedir dinheiro para o meu esposo. Então, gente, isso vem de Deus, né? A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que é dom de Deus, né? Que o homem trabalha e tenha dignidade, viva, né, do seu trabalho e seja feliz com isso, né? Então, isso Deus tem preparado para nós. Amém? Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade de vida. Então, hoje eu tenho essa qualidade de vida. E o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para te tirar daí da onde você está agora, sendo humilhado, sem morada certa, para te colocar num lugar onde você tenha paz, né? Ele vai te dar paz. Amém? E que esse vídeo venha edificar a tua fé, amém? Porque edificou a minha fé. Deus me trouxe à memória os benefícios dele. E isso edificou a minha fé porque hoje eu tenho paz. Hoje eu sei que ninguém vai me despejar. Hoje eu sei que eu só vou sair daqui quando Deus preparar a casa própria, se Ele quiser, se for os planos dele para mim. Mas se for para eu ficar aqui e ter essa paz que eu tenho hoje, tá ótimo. Né? A paz de Deus excede todo entendimento. Porque a pessoa fala, mas você paga aluguel e tem paz? Tenho paz, né? Tenho morada certa. Deus tocou no coração dessa mulher para me ajudar e o meu relacionamento com ela hoje é de paz, sabe? É de alegria, é de amizade, é extraordinário, né? Tudo que Deus faz é extraordinário, é fora do normal. Amém? E quem vive isso que eu tô falando vai testificar no coração e sabe do que eu tô falando, né? Mas que Deus abençoe a sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.